Prazer em encontrá-los aí para contar um pouco das histórias de Santiago de Compostela. Ótimo estar aqui de novo. Eu estou andando com os meus planos aqui, com as definições, próximos passos da vida. Vou contar um monte de coisa. Boa! Ótimo. Boa, vamos começar? Porque depois também essa live ela vai ficar gravada aqui, as pessoas elas vão poder assistir. Quem pegou a introdução, depois ela consegue assistir. Vamos lá, primeira vez aqui no Instagram da Empower Business School, então um prazer enorme. Vou contextualizar primeiro o que é a Empower Business School, esse projeto tão legal que surgiu aí nesse mês, né? Eu e o Edu tivemos essa ideia e o objetivo desse nosso projeto é a gente conseguir compartilhar todo o nosso conhecimento e a nossa experiência no mundo corporativo e tentar ajudar aí cada vez mais líderes e executivos nessa jornada que a gente sabe que é cheia de altos e baixos, né, dentro do mundo corporativo. Então a gente busca com esse projeto levar um pouco dessa nossa experiência e poder ajudar vocês. Mas o objetivo não é a gente ficar aqui falando sobre o nosso projeto, depois a gente vai ter mais atualizações e informações. Hoje a gente bater esse papo aqui super legal com esses 3 executivos incríveis. Primeiro eu vou me apresentar, então eu sou a Marcela, sou executiva aí da área de recursos humanos há muitos anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, como a Ambev, a Móvel, a Wave, a Cinti, e sempre com o objetivo de participar aí de transformações dentro do RH e transformações em cultura, transformação quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas trabalhando aí muito. Trabalhei muito tempo em conjunto com o Edu, o Fabrício, então conheço essas pessoas aí que eu admiro bastante e hoje o nosso objetivo aqui é a gente conversar um pouco sobre essa trajetória que foi esse caminho de Santiago de Compostela, em que essas pessoas decidiram seguir nessa jornada, andar aí quase que 700 quilômetros, vários dias, em busca de propósito, reflexão. Então, a gente eu estou ansiosa aqui, eu já recebi algumas perguntas também hoje, abri uma caixinha lá nos perfis, a gente recebeu algumas perguntas. Então, primeiro eu vou pedir para que vocês se apresentem. Tem gente chegando aí de vários perfis diferentes. Faça uma introdução aí de quem são vocês. Eu primeiro. Vamos lá, boa noite, pessoal. Meu nome é Fabrício Blois, eu sou baiano, tenho 46 anos, tenho 2 filhas, 2 enteadas, sou casado, me mudei para São Paulo quando eu tinha 18 anos para estudar computação, depois de gestão de empresas. Adoro natureza, andar, viajar, andar pelo mundo. E fundei há 23 anos atrás a Móvel. E há 12, 11 anos atrás, a gente começou o iFood. E hoje eu sou presidente do iFood. Estamos só começando a história do iFood. Sou apaixonado também pela nossa viagem de Santiago, que é a primeira de várias. Espero contar um pouco das histórias hoje. Legal, acho que eu posso seguir aqui. Meu nome é Eduardo, eu tenho 2 filhos, vivo em São José dos Campos hoje. Passei também por algumas empresas diferentes. No Google eu fui gerente de produto do Orkut, talvez alguém conecte com isso se tiver mais do que uns 35 anos. Trabalhei na Cato durante um tempo grande, fui CEO da Cato durante uns 5 anos. Depois me mudei para Portugal, trabalhei na Log por um tempo em tecnologia. Também fiz um negócio super legal que foi um sabático durante 10 meses viajando com a família por 10 países diferentes. Absolutamente apaixonado pela tecnologia e pelo poder que a tecnologia tem para transformar nossas vidas. Também já experimentei empreender um pouquinho, mas em coisas um pouquinho menores do que a Móvel. O Fabrício teve um pouquinho mais de sucesso nesse pedaço. Boa! Eu sou o Edu, pai da Marina e do Eric, esposo da Lidiane. Hoje eu moro em Miami, morei um tempo no Vale do Silício. E fiz ciência da computação na Unicamp, onde eu encontrei essas 2 figuras aqui. Também, ao mesmo tempo, fazendo ciência da computação, eu fiz publicidade na ESPM. E o que me deu
uma formação super interessante, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de negócios e marketing. Trabalhei mais de 20 anos no mercado, na Móvel, ajudando o Fabrício a criar a Móvel e os negócios da Móvel. Em setembro do ano passado, eu estava trabalhando numa empresa que foi vendida, uma das empresas da Móvel foi vendida para uma empresa sueca, eu estava trabalhando há 2 anos com eles, e eu decidi me desligar da empresa e começar um sabático, inclusive ouvindo várias dicas do Eduardo Tuller. E uma das minhas metas no meu sabático era finalmente fazer o tão desejado Caminho de Santiago, que eu já paquerava há muito tempo, mas como a vida é um rolo compressor, né? A nossa sociedade, as nossas carreiras são sempre movidas a 200 km por hora, eu nunca tinha priorizado isso, e foi um momento interessante para parar. E para minha surpresa, agradável surpresa, eu tive algumas companhias lá. A gente vai contar mais essas histórias. Aproveita então, Edu, que você já começou a falar um pouco dessa introdução aí do propósito, do caminho, etc. E conta um pouco. Por que vocês decidiram fazer essa jornada e principalmente, né, por que vocês decidiram fazer essa jornada juntos? E o que une vocês nesse propósito? Eu decidi me reinventar, né? O propósito do meu sabático era me reinventar, me conhecer melhor e entender o que eu posso fazer nos próximos 20, 30 anos da minha vida. E eu sempre tinha ouvido falar, até no livro O Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que ele foi para lá procurando a espada dele, né? Era o propósito da vida dele. Eu achava que o Caminho de Santiago podia me dar insights para esse propósito. A minha psicóloga famosa, Dona Mara, também estava super animada com essa ideia, e aí eu me meti lá, marquei a passagem e comecei a avisar algumas pessoas, né? E aí algumas pessoas se interessaram e foram na minha cola aí. Falando em propósito um pouquinho, então a ideia do Caminho de Santiago já tinha passado por mim, mas eu nunca tinha feito nenhum plano muito sólido. Quando o Edu Henrique falou que estava fazendo esse plano, a ideia super mexeu comigo, fez muito sentido. Eu fiz um sabático há um tempo mais atrás, já tem agora uns 4 anos, então eu tive um pouco desse tempo de reflexão e tal, mas usei de um outro jeito, foi com a família e fazendo várias viagens. E a ideia de participar de um outro momento de reflexão junto desses 2 amigos super mexeu comigo. Então, eu basicamente fui atrás do Edu e segui um pouco da liderança dele em colocar esse plano de pé, entendendo que o que acontece naturalmente no momento desse é muita reflexão. E absolutamente deu certo, a gente vai falar mais disso, mas eu diria que o meu grande objetivo era ter tempo para essa autorreflexão, para um pouco de introspecção, para ter tempo de processar ideias, de refletir sobre assuntos que a gente, na correria do dia a dia, não consegue tanto. E super deu certo, foi muito bom. Boa! Deixa eu ver se meu som ficou melhor aqui agora, hein? Não tá muito não. Se precisar, eu saio e volto depois. Mas vamos lá. Agora melhorou, então vamos. Gente, eu sempre tive uma conexão com a ideia de fazer passeios ligados à natureza, com a ideia de... O Caminho de Santiago, para mim, era um chamado. Assim, desde que eu tenho 15 anos de idade, eu penso, um dia eu vou fazer o Caminho de Santiago. E engraçado que tem gente que pensa, você é louco, vai andar 500 quilômetros, 30 dias andando numa estrada sem nada, carregando sua mochila. Para um monte de gente, do Caminho de Santiago não faz nenhum sentido. Para a outra metade da população, faz todo sentido. Para metade das pessoas que eu encontro, eu falo, vou fazer isso, elas falam assim, nossa, eu tenho que fazer isso também. E outra metade fala, eu jamais passaria 30 dias andando numa estrada no meio do mato. Eu sou da metade que, desde a primeira vez que eu ouvi falar, quando eu tinha 15 anos, eu falei, um dia eu vou fazer o Caminho de Santiago. Então tem a ver com um certo chamado de fazer parte de uma história que se repete, caminhando naquele caminho há 2000 anos. No meu caso, especificamente, acho que várias pessoas vão se identificar nisso também. Eu vivo uma vida super corrida, viajando pra caramba, 10 reuniões por dia, trabalhando sábados e domingos e viajando pelo mundo. Às vezes eu vou para uma reunião uma semana na Europa e no outro dia eu estou no Brasil, na outra semana que vem eu estou nos Estados Unidos. É muita correria. E, para mim, Caminho de Santiago tinha a ver com
parar. Primeiro tinha uma parte do lado espiritual, que faz todo sentido para mim. Tinha a ver com desacelerar e desacelerar muito. Imagine que a gente viajando tanto, às vezes você pega um avião para um país, depois volta, tem uma reunião em outro lugar. Lá a gente passava o dia inteiro andando com sua mochilinha nas costas. Então, eu nunca desacelerei tanto na vida quanto essa experiência de ver que o mundo pode ser 100 vezes mais devagar. Para mim tinha a ver com agradecer. Eu tenho muita sorte, tenho muitas coisas para fazer ainda, então eu sempre quero estar num momento de agradecimento, de conexão com a natureza. Tem a ver com viajar, que eu adoro. Tem a ver com desapegar em meio a tantas coisas que você vive administrando uma empresa grande, viver no mato, ficando num albergue com mais 10 pessoas no quarto. Então, para mim foi um chamado que tinha a ver com desacelerar, agradecer, pensar propósito e próximos passos. Faltou eu dizer que eu, Eduardo e Eduardo, nós quando tínhamos 18 anos, a gente fez uma viagem de 45 dias na Europa. A gente tinha zero de dinheiro na época, vivia com acho que $20 por dia, e a gente pegou 3 mochilas e passou 45 dias viajando pela Europa no primeiro ano de faculdade. Ainda teve essa outra coisa incrível de voltar para fazer uma viagem parecida de mochila, sem dinheiro nenhum, né? A gente fez uma viagem em Santiago bem simples, carregando sua mochila, ficando no albergue mais simples possível, e repetiu o que a gente fez 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás de novo. Então, muitos motivos, chamado incrível, fui super animado. Não, e é muito legal vocês falarem isso, porque tem tudo a ver com o nosso papo aqui, né? De como que isso também tem a conexão até com esse ambiente corporativo, essa correria do dia a dia, e como que a gente precisa encontrar essas alternativas, né? E aí, Fabrício, você falando da rotina super agitada, muita gente que está aqui provavelmente já deve ter passado por um desafio parecido, ou depois eu vou até abrir aqui para as pessoas contarem se alguém que está nos assistindo aqui já fez alguma coisa parecida com essa, né? Então, ou sei lá, fez uma corrida, ou fez... eu tenho uma experiência que eu escalei um vulcão, então, assim, quem sabe tem mais gente aqui que tem essa experiência também. Depois eu vou abrir rapidinho aqui os comentários para as pessoas mandarem, mas acredito que vocês tiveram também muita preparação física, né, e mental para conseguir... não teve muita preparação física e mental, mas assim, o que as pessoas que querem se aventurar nesse caminho, o que elas precisam fazer, né? Até porque depois queria que vocês contassem também um pouco dos desafios e dos aprendizados, né? Então, já emenda aí, Fabrício, como foi isso aí? Não fiz um monte de preparação, não. Eu defini uma data e fui. Dito isso, eu faço ginástica 4 vezes por semana hoje, então eu estou melhor do que eu estava alguns anos atrás, bastante, de forma física, e ajudou isso bastante. Mas eu queria destacar que assim, o mais importante foi dizer, eu vou marcar uma data e começar a se organizar. Quando a gente estava no caminho, para quem está vendo pela primeira vez, a gente fica andando 8, 9 horas por dia no mato, na estrada. E você encontra gente de 18 anos, gente de 30, 40, gente de 70 e poucos anos. Então, óbvio que quem tem 70 e poucos anos, no geral, tende a andar menos, no geral, porque tinha alguns de 70 e poucos anos que andavam mais e mais rápido que a gente também. Então, eu estou contando 70 e poucos anos para dizer, será que eu consigo? Consegue, o importante é marcar uma data, se conectar com a ideia de passar um tempo só com você, passar um tempo conectado com aquele lugar que é super mágico. E se você não consegue andar 30 km por dia, anda 25, se não 20, se não 15. Se não consegue andar 700 km como andou o Eduardo, anda 400, anda 100 km. Mas é uma experiência muito legal. Então, acho que preparação, decidir que ir, saber que você consegue de qualquer jeito, não importa, não precisa ter a forma física específica. E aí, uma única coisa que fez a diferença para mim, que vale a pena contar, foi importante eu ter comprado coisas para viagem. Assim, quando a gente faltava acho que 15 dias e precisava arrumar a viagem, foi super importante fazer a mochila, colocar só 2 blusas, 2 shorts feitos para você usar durante um mês, lavar rápido, secar em poucas horas. A gente tinha uma bota, que era uma bota que deveria durar 500 quilômetros sem rasgar. Então, ir numa loja especializada em esse tipo de viagem e ter equipamento bom ajuda, e demais, força de vontade de ir. E para quem está aqui pensando, eu não conseguiria, eu quero só lembrar que nos primeiros 2, 3, 4 dias, a minha pensamento era, não vai dar.
Foi bem sofrido, a perna inchou completamente. Você anda 30 km no dia, no seguinte, mais 30, mais 30, você fala, ih, ferrou. A panturrilha inflamou completamente, o quadril desalinhou, já andava todo torto. No dia 5, eu falei, gente, no dia 5, faltavam 400 quilômetros e eu estava todo arrebentado, com muita dor. Então, a sensação é dizer assim, como quem está aqui ouvindo talvez pense, não dá, né? E essa é uma das mágicas do Caminho de Santiago. Aí no dia 6 você se recupera, dorme mais, descansa mais, mentaliza que vai dar. Rolou uns ibuprofenos e Sandrilax nesses dias também, porque eu estava todo machucado. Só que a partir do dia 7, 8, 9, eu comecei a melhorar e o corpo se acostumou que a vida era andar 8 horas por dia e eu fui só melhorando. Só aquela dúvida dos primeiros 1, 2 dias, que todo mundo deve sentir. Será que eu consigo? Logo depois se transformou em eu consigo. E quando faltava só 100 quilômetros, a gente achava, gente, só 100 quilômetros, isso não é nada. Eu posso andar mais 500. Então, prepare a cabeça, foca aí nos objetivos grandes e vai atrás. Super parecido comigo. A preparação mais importante foi comprar a passagem. E acho que entre nós três teve essa coisa de quando você compra a passagem e manda para os outros, tem um sinal mais claro de tô indo, de compromisso, que mexeu comigo e acho que serviu como uma sinalização forte. E aí, de verdade, foram algumas semanas sem pensar muito nisso. Já fiz a compra da passagem e agora vai dar certo. Teve uma hora chegando mais perto, que essa coisa de comprar as coisas começou a fazer mais sentido. Eu também corro 3 vezes por semana, gosto de correr. E super subestimei a diferença entre a corrida e a caminhada. Eu achei que os músculos da corrida seriam suficientes para a caminhada e errei fortemente. Um professor de educação física deve saber expressar isso muito melhor, mas os músculos que você usa quando está no momento da corrida são outros. E aí os músculos da caminhada não estavam tão fortes. Então, igualzinho o Fabrício, os primeiros 5, 7 dias foram super pesados. Você chega a pensar que vai dar errado, você chega a pensar que de repente chegou o limite do seu corpo e tem um recado para você ter, mas à medida em que a decisão foi tomada e que você consegue equilibrar isso de o propósito é forte, eu quero mesmo fazer isso, mas eu estou ouvindo o meu corpo, vou parar para entender onde e como eu me ajusto aqui, eu acho que esses dias passam, uma hora você encontra o ritmo. A gente viu algumas pessoas que chegaram a ter que pausar de verdade, ficar 1 ou 2 dias sem andar, nenhum de nós três passou por isso, mas a gente chegou a pedir uma ajuda para um osteopata que ajudou a dar uma curadinha e tal, e as noites fazem diferença. Outra coisa interessante é o impacto do descanso, né? Então você anda muito tempo e dorme. E o que parecia um absurdo no final daquele dia, no dia seguinte já está um pouco melhor, aí você começa a andar e está funcionando. Então, os nossos corpos foram feitos para isso, né? O desafio que a gente estava se propondo é algo muito próximo do que a nossa genética amadureceu ao longo do tempo. Então, essa crença de que no fundo a gente consegue, essa crença mais interior, eu acho que ajuda bastante também. Mas o preparativo foi basicamente comprar passagem, um pouco de equipamentos, e teve um conselho interessante que eu ouvi, que era que a bota não podia ser inaugurada no caminho. Se a bota que você levou, você usa a primeira vez quando está lá, você pode cometer um erro muito grave. Então eu saí para correr com essa bota e sustentei o erro aí de não entender a diferença entre caminhar e correr. E depois de ter corrido uns 20 ou 30 quilômetros, achei que era suficiente, deixei a bota no canto aqui e esperei o dia de embarcar. E errei um monte de coisa, mas deu super certo. E acho que essa clareza de propósito, a firmeza de propósito, a preparação mental é a parte mais importante. A minha experiência é um pouco diferente desses dois, até porque eu sou meio diferente dos dois. Eu sou uma pessoa que sou extremamente controladora e adoro planejar tudo com antecedência. Eu praticamente nunca deixo as coisas para a última hora. Depois do caminho, eu estou até deixando as coisas mais para a última hora, estou até orgulhoso da minha evolução. Mas eu comprei um tênis de hiking que eu já sabia que eu ia para o caminho 6 meses antes. Fui para a Copa do Mundo com esse tênis. Devo ter andado, sei lá, 100 quilômetros na Copa do Mundo com esse tênis. Cheguei em Miami, andei mais 100 quilômetros de teste com a mochila, testando esse tênis nas caminhadas. E eu estava treinando, eu estou treinando para uma maratona, eu vou fazer a maratona de Chicago em outubro, então eu já vinha treinando corrida igual como o Tuller. Eu passei a treinar a caminhada e eu fisicamente estava super bem, achava que estava super bem. E me enganei. Chega lá, o que tem que estar preparado é a cabeça. É a cabeça que vai te levar até Santiago, não é o corpo. Né? Se a cabeça não tiver resiliência e você tiver confiança que você vai conseguir terminar o percurso, a jornada, você vai ficar pelo caminho. O corpo, não adianta
correr para maratona, não adianta correr, andar com a mochila. Inclusive, todo esse meu excesso de preparação, no final, o meu tênis tinha completado mais de 500 quilômetros de quilometragem e o meu tênis começou a arrebentar antes que o tênis deles. O tênis deles estavam bons até o final da jornada, o meu já estava rasgando na parte de dentro. No final eu sofri até mais do que os dois, porque o meu equipamento não estava tão bom. Então, é isso, eu acho que é cabeça mesmo, é propósito, e o corpo, a capacidade do nosso corpo de se regenerar durante a noite me impressionou brutalmente, assim, a gente ia dormir todo arrebentado, falando, meu Deus, amanhã não vai rolar, eu não vou conseguir levantar. Vai dar. Aí, levantava, alongamentozinho lá e vambora. O primeiro quilômetro doía um pouquinho. Acordava às 5 da manhã, de noite ainda, alongava um pouco, começava a andar e dizia, cara, eu não vou conseguir andar isso hoje. Aí depois você pegava o jeito e andava mais 8 horas e pronto. Então é isso. E teve alguém que caiu a unha. A primeira pergunta que eu fiz para o Eduardo quando ele voltou foi isso, né? Porque a gente tem essa grandes quilometragens, assim, quando a gente passa muito tempo caminhando, existe essa chance. Agora, é muito legal, né? Vocês falando, e até, Tuller, queria que vocês contassem um pouco das histórias, né? Eu sei que vocês tiveram aí um combinado, porque como é um caminho de reflexão, obviamente vocês tinham que encontrar tempo, né? Porque vocês são muito amigos, tem muita conexão entre vocês. Como que vocês faziam para encontrar esse momento só de vocês? Tuller, como é que você fazia para administrar, né? Porque Fabrício e Edu, eu sei que falam bastante aí. É super interessante. Nós somos muito amigos e há muito tempo, mas nós somos muito diferentes. E com tanto tempo a gente já se conhece muito. O Henrique começou o caminho um pouco antes. Então, quando eu cheguei, ele já tinha passado por alguns dias sozinho. E aí a gente passou praticamente um dia conversando o dia inteiro, mas uma das coisas que ele me contou dos primeiros dias que mexeu comigo foi a diferença que ele sentiu entre os dias antes de eu chegar, quando ele estava praticamente sozinho, então socialmente ele estava muito isolado, e depois que eu cheguei. E como ele é um cara mais extrovertido, a minha sensação, ele pode contar mais se foi ou não foi isso, foi quase de um alívio dele, assim, de agora tem alguém para conversar. Mas aí a gente foi processando isso, e eu que sou um cara mais introvertido, tive um pouco da impressão contrária. Puxa vida, essa experiência de silêncio eu não vou ter. E aí, alguma hora na conversa entre a gente, surgiu a ideia. A gente podia praticar isso de novo, é um combinado simples da gente fazer. E aí, entre nós dois, a gente teve alguns dias antes do Fabrício chegar, a gente fez essa mesma experiência de, vamos agora fazer um pouco disso. Então, a gente se afastava fisicamente, mas não demais. Se um precisasse de ajuda, o outro ajudaria. Mas, essencialmente, era vamos combinar de não falar. Como o Edu Henrique continua sendo extrovertido, ele se afastou de mim e começou a conversar com outras pessoas no caminho. Ele super roubou. Eu ouvi ele conversando, mas foi dando certo para eu me conectar comigo mesmo. E aí, provavelmente foram os momentos do caminho em que eu encontrei mais disso que eu vinha buscando. E eu me dei conta de quanto era a combinado que era mágico. Era ter tempo para pensar com calma, profundamente, e depois parar para falar sobre o que você pensou e ter alguém para refletir sobre aquilo. A soma das duas coisas é que ficou mágica. Quando o Fabrício chegou, a gente contou para ele a mesma história, e aí em algum momento a gente combinou de instituir que era assim que a gente queria seguir o caminho. Basicamente, de manhã a gente ficava quieto, cada um na sua, e pela hora do almoço a gente começava a conversar, e a partir daí a gente ia conversando junto. E foi sem dúvida um dos elementos que trouxe mais dessa introspecção, dessa autorreflexão muito bacana. Então a gente acordava às 6 da manhã, de noite ainda. Ficava cada um totalmente separado por 5 horas. Depois almoçava junto na primeira tarde e continuava até dormir 8 da noite com todo junto. Então essa combinação, poder ficar em silêncio 5 horas e pensando sobre religião, lado espiritual, conexão, caminho, e depois poder estar falando sobre isso foi muito legal. Mas eu quero aproveitar que estamos aqui e falar duas coisas muito legais. O seu som está dando eco de novo. Põe de vocês aí no melhor. É algum som de vocês aí, não é o meu, não. É o Eduardo. Não, eu tô no mudo aqui um tempão. É o Eduardo. Olha só, gente. Eu quero contar duas coisas legais, já que a gente está falando de caminho aqui, que eu gostaria de compartilhar com quem está assistindo. Primeiro, tinha uma cerimônia
quase religiosa, maravilhosa, incrível, que não tem preço, que era todo mundo que passava pela gente, a gente passava por umas 30 pessoas por dia, a gente desejava bom caminho. Isso era uma cerimônia religiosa, praticamente. Porque todo mundo que passava, cerrava a pessoa e dizia bom caminho. E o que você falava com as pessoas nunca era sobre o que você faz, o que você trabalha, qual o seu cargo, quanto você ganha, o que você tem. Sempre ela é como você está hoje, quanto você andou, seus pés estão bem, você tem bolhas nos pés, que dicas você tem para bolhas nos pés? Como é que foi a última ladeira? Você conseguiu subir ela bem? E o sol? E a gente passava por 30 pessoas por dia, pessoas diferentes todos os dias, às vezes reencontrando elas, e sempre parava para perguntar um pouco e desejar bom caminho. E era uma coisa... Era tão gostoso, porque parecia que todo mundo estava no caminho, eles eram de alguma forma fraternalmente ligados no objetivo de estar naquele lugar, e isso era representado por desejar bom caminho para todo mundo. Então, enquanto a gente andava, em todos os lugares você tem setas amarelas. Setas amarelas estão... Eu tenho algumas aqui, mas aqui no meu braço tem uma seta amarela agora. Uma seta amarela. E você tem uma seta amarela a cada 30 metros durante 700 quilômetros. A cada vez que você anda uma quadra, tem uma seta amarela dizendo vá por aqui. E cada vez que você encontra alguém, você deseja bom caminho. Isso vira parte da sua vida. A vida é seguir as setas amarelas, pensar na vida e desejar bom caminho para todo mundo. Isso era tão gostoso que hoje eu falo mais bom dia para todo mundo, mas com a mesma intensidade que era aquele bom caminho mágico. E tinha mais uma outra coisa interessante, que para quem está caindo no caminho de Santiago, que é cada um tem a sua concha lá. Todo peregrino que está fazendo o caminho de Santiago tem uma concha amarrada na roupa ou na mochila. Então essa é a minha concha que fez o caminho inteiro comigo. Eu ganhei ela de presente de um amigo que fez o caminho, do Petras. E durante todo o caminho, a concha, as setas amarelas e os bons caminhos acompanham a gente, vira algo simbólico daquele caminho. E uma coisa muito legal, eu ganhei essa concha de um peregrino que foi o Petras, que trouxe do caminho, e eu trouxe algumas conchas também, e tem uma concha com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha sogra e com o meu tio Gerson, e todos eles 4 vão fazer o caminho no ano que vem. E como eu falei, várias pessoas que estavam lá reforçavam, a idade pode ser 18, pode ser 80, é para todo mundo. Então, se você sente esse chamado, que isso faz sentido, vai atrás. Acho que vale falar também, Fabrício, que para as pessoas que querem viver uma experiência dessa, mas não podem ir até a Espanha, não podem se locomover até a Espanha, ou porque é muito caro, ou porque é muito longe, ou porque não quero pegar avião. A gente tem aqui no Brasil o Caminho da Fé, que até eu e o Fabrício já fizemos metade do Caminho da Fé de bicicleta. O Caminho da Fé começa em Águas da Prata e vai pelo sul de Minas, subindo a Serra da Mantiqueira até Campos do Jordão, e depois você desce até Aparecida do Norte. É uma experiência muito, muito, muito similar ao Caminho de Santiago, né? Talvez seja um pouco mais difícil porque tem mais morro. Dizem que é muito parecido com o Caminho Primitivo de Santiago. Eu Fabrício e o Tuller, a gente fez o caminho francês. Mas que vocês não deixem de viver essa experiência. Se não consegue ir até a Espanha, dá para ter a mesma experiência no Caminho da Fé. Só para completar, o Caminho da Fé chega na Catedral de Aparecida. É maravilhoso, é incrível chegar naquela catedral. São dias andando em um caminho maravilhoso. Então, mesmo que você sonhe fazer o Caminho de Santiago, na dúvida, pega agora em setembro e outubro e faz o Caminho da Fé, anda 100, 200 quilômetros, passa por Campos do Jordão, saindo de Minas Gerais, Campos do Jordão até Aparecida. É maravilhoso. E aí já é um esquente para fazer o Caminho de Santiago depois. É isso aí. Aproveita e já conta pra gente aqui as principais dificuldades e também aprendizados, né? Que vocês tiveram ao longo do caminho. Vocês já falaram um pouquinho, mas assim, situações inusitadas, conta alguma experiência. Situações inusitadas, a gente tem só mais 30 minutos de live aqui, Exato. né? A gente podia ficar o dia inteiro falando de situações inusitadas, aqui tem várias coisas super legais. Falando um pouco de dificuldade, uma das coisas que assombrava a gente era medo de ter bolha no pé, e a gente tinha uns equipamentos, uns super band-aids lá, eu nem lembro, Compass, eu não lembro lá o nome do negócio que ajudava a gente. O Tuller teve uma bolha, acho que já no 3º, 4º dia, aí ele começou a tratar a bolha de um pé, teve bolha no outro pé, Fabrício também teve bolha no pé, teve um dia que a gente pegou chuva, a gente foi abençoado, a gente pegou chuva só em um dia.
E aí, nesse dia, eu cometi um erro de não secar o pé durante a caminhada e deu um princípio de bolha. Meu pé enrugou bastante e quando o pé enruga, ele fica mais suscetível à bolha. Aí deu um princípio de bolha no meu calcanhar, eu também já pus esse super band-aid aí. Eu, particularmente, tive um dia que foi muito difícil. Foi um dia que eu tive que, na Sexta-feira Santa, eu tive que andar sozinho 34 quilômetros, um calor danado. Então, foi um dia bem extenso e exaustivo. Que mais? Coisas inusitadas? Não sei. Lembra aí, galera, de alguma coisa. O que mais que aconteceu? Aconteceram trocentas coisas. Acho que eu posso contar dos anjinhos do caminho. O Fabrício falou agora há pouco da coisa do bom caminho e da sensação das pessoas cuidando umas das outras. Isso é muito forte e talvez tenha sido uma das coisas que hoje mais sinto falta. É muito gostoso sentir que está todo mundo junto. Não é fácil entender o que acontece. A gente andou quilômetros um pouquinho diferentes, mas a gente ficou por mais de 20 dias todo mundo andando junto. Várias outras pessoas que não estavam no nosso grupo fizeram o mesmo caminho. Isso quer dizer que um começava um pouquinho antes, passava pela gente, daqui a pouco ele parava para descansar, a gente passava por ele. Então essas pessoas foram se ultrapassando ao longo desses 20 dias muitas vezes. Então você vai construindo como muitas micro-relações com muitas pessoas. Teve um que dormiu no mesmo albergue, teve um que um dia sentou para almoçar com você, teve um só que te deu bom caminho 3 vezes e você guardou, e as pessoas começam a cuidar umas das outras. Eu, por exemplo, tenho um hábito horrível de perder luvas sempre na minha vida. Eu acho que eu deixei as minhas luvas caírem e elas voltaram para minha mão ali na frente, sempre um anjinho achou a luva e me entregou. Eu lembro do Henrique também levando uma echarpe de alguém, nesse caso a gente deixou em um lugar porque não achou. E teve uma coisa que me marcou que foi a proteção com o sol, sendo careca, é uma preocupação grande. E teve uma hora que o meu chapéu caiu e eu fiquei sem. E aí um desses anjinhos do caminho, que já tinha encontrado com a gente várias vezes, acho que era uma senhora portuguesa, muito simpática, deu para um boné dela, achou lá no fundo da mochila um boné e me entregou, me deu de presente. 2 dias depois eu tinha comprado um chapéu novo, encontrei com ela de novo e devolvi o boné. Essa sensação de que a gente vai se cuidando e tem retribuição e vai se reencontrando foi uma surpresa grande, foi um elemento muito inusitado. E sabe essa brincadeira de vila global, de estar todo mundo junto, todo mundo cuidar uns dos outros? Essa é uma sensação muito presente lá, é muito bacana. Algumas histórias rápidas, como o Eduardo falou, tem gente do mundo inteiro lá, que você encontra coreano, o japonês, o chinês, o africano, o europeu, o brasileiro, e essa experiência é muito legal. Para mim, uma das experiências incríveis era o nascer e o pôr do sol. Todo dia a gente acordava de noite ainda, 5h30 da manhã, 5 da manhã. Começava a andar e andava normalmente 1 hora totalmente escuro, só com a lanterna. Depois o sol nascia no horizonte todos os dias de manhã. E fiquei pensando, gente, nesses dias eu vi mais o sol nascer do que nos muitos anos que se passaram. E como eu gosto de acordar e ver o sol nascer todo dia. E final do dia, né, às 9 da noite, bem tarde, a gente via o sol se pôr também, caminhando na hora mais perto da hora de dormir. Isso era algo super legal. Tem algo interessante para mim, que sou baiano. Às 5 da manhã estava tipo 3 graus. A gente vestia 2 calças, ou uma calça que desmontava, mais o boné não, um gorro, porque estava 3 graus, luvas e 4 roupas. E ao longo do dia você vai andando e você vai tirando as camadas da roupa. Para mim foi uma experiência nova, muito legal. Dava 7 da manhã, você tirava a camada de cima, depois 9 da manhã tirava mais uma, 10 tirava a luva, 11 tirava o gorro. Aí de repente estava muito calor, aí você tirava a calça, desmontava também, você ficava só com a camiseta e com um short e continuava andando. E se começava a chover, você botava a roupa de novo e botava proteção. Então tinha uma brincadeira de conseguir, você estava totalmente ao relento, né, exposto, e tinha que ir se adaptando à temperatura, à chuva e o que mais fosse. Histórias legais era conhecer pessoas diferentes, era escutar as histórias delas, contar as suas, mas nunca pensando muito o que você fez ou o que você tem, e mais como você está se sentindo estando naquele lugar, andando com aquelas pessoas e o que você está descobrindo e aprendendo. Muito legal. Edu, mais para você, assim, né? Porque eu sei um pouco das histórias, das experiências que vocês viveram, e uma das perguntas que eu fiz até para ele foi porque ele começou o caminho antes
e quando vocês chegaram, né? Como foi? E aí ele me contou um pouco dessa experiência do voto de silêncio e que vocês faziam isso. E aí, uma das coisas que eu falava era, poxa, mas e aí, quando vocês chegavam nos lugares, como que vocês faziam para pedir a comida, né? E ele me contou uma história super legal de um senhor, eu acho, né, que contou a história dos Cavaleiros Templários e vocês tiveram que escutar tudo aquilo e vocês não poderiam falar, né? E acho que isso tem tudo a ver com o nosso ambiente de trabalho até, né? Quantas vezes a gente precisa exercitar essa nossa escuta em alguns momentos e essa foi uma experiência em que a pessoa ficou lá falando várias coisas, e vocês tinham até alguma dúvida e você não podia falar porque você estava em volta de silêncio, né? Assim, isso é muito legal. Conta um pouquinho sobre isso, Du. Inspirado pelo Vit, colega de trabalho nosso da Móvel, que trabalha lá no iFood com o Fabrício. O Vit tinha falado para mim que ele queria fazer o caminho inteiro de Santiago em silêncio. E aí eu contei isso pro Fabrício e pro Tuller. E a gente, acho que alguém, o Fabrício, acho que deu a ideia, falou, vamos fazer um dia de silêncio. E aí eu não gostei muito, porque eu sou o extrovertido da viagem, né? Os dois aqui são mais introvertidos. E eu não consigo ficar sozinho nem quieto. Para mim já foi um grande desafio ficar os 5 dias sozinhos e ficar as manhãs sozinhos. Eu dava umas roubadas mesmo, como o Tuller falou, conversava com as outras pessoas do caminho. Mas nesse dia do Volta de Silêncio, a gente usava, quando tinha situações extremas, tipo pedir comida, a gente usava o Google Translator. Então, eu lembro quando a gente chegou no albergue, onde nós demos uma sorte danada, né? Um dos milagres do caminho, o dono do albergue era o chefe dos Cavaleiros Templários da Espanha. E aí o Fabrício falou assim, queremos um quarto e 3 cervejas, quando a gente chegou. E aí eu falei assim, estamos em volta de silêncio na tela do celular. E ele, entendi. E aí ele entendeu, ele começou a ser proativo com a gente, só que a gente não engajava muito na conversa. A gente fazia uma pergunta e esperava 2 horas de resposta. Quando a gente olhou na parede do albergue, tinha uma espada de um templário, de um cavaleiro templário, e vários diplomas e certificados dos templários. E uma das coisas que a gente fazia muito no caminho, a gente absorvia muito conhecimento. Então, o Fabrício às vezes mandava uns podcasts. Esse podcast conta a história dos templários. Esse podcast conta a história de Santo Inácio de Loyola. Esse aqui conta de São Francisco de Assis. E, normalmente, de manhã, quando a gente estava sozinho, a gente estudava. E ia ouvindo, né, coisas sobre o caminho, coisas sobre religião, coisas sobre espiritualidade, enfim. E aí esse senhor ficou, sei lá, 2, 3, 4 horas falando sobre os Cavaleiros Templários e a gente fazia perguntas mínimas. Inclusive, a nossa conclusão é que nós aparentamos ser muito mais inteligentes e legais quando a gente estava com a boca fechada do que quando no dia seguinte a gente tomou café com ele e ficou falando um monte de bobagem, né? A gente estava todo feliz que tinha voltado a falar e provavelmente a gente decepcionou o nosso amigo templário lá quando a gente começou a abrir a boca. E tudo a ver com o mercado corporativo, né? Eu, por exemplo, falo pelos cotovelos e gosto de expressar minhas ideias e o Papai do Céu deu 2 ouvidos e uma boca só pra gente ouvir mais do que falar, né? Então esse dia foi muito marcante para mim. Vocês lembram de mais algum detalhe desse dia? Que foi incrível, né? Foi super legal. Olha, tem até algumas pessoas mandando. Eu abri aqui agora para os comentários, para perguntas. Qual aprendizado do caminho? O Diogo está perguntando qual aprendizado do caminho trouxeram para vocês e como isso mudou a forma como vocês trabalham hoje. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Assim, até de logo que vocês voltaram, ou até mesmo enquanto vocês estavam lá, conta uma reflexão importante que aconteceu e depois como que vocês aplicaram isso na volta. Boa! Primeiro, complementando a Eduardo, a gente passou o dia em silêncio, super interessante. E aí, conectando isso com o aprendizado, né? Foi o dia que a gente mais escutou, mais ouviu uma história que provavelmente não teria ouvido.
se a gente estivesse falando bastante. Então, o primeiro aprendizado aí foi dessa importância também de exercitar não só o ser introspectivo e pensar, mas também escutar mais os outros, dar espaço para os outros contarem as suas histórias e aprender com isso. Para mim, o caminho tem a ver com vários pontos, como eu falei, que conectam com o profissional. O primeiro tem muito a ver com propósito. Tudo que a gente faz no iFood, a gente sempre começa falando por propósito e na Movile, onde que a gente quer chegar, o que a gente pode fazer, qual é o impacto do que a gente está fazendo. O iFood tem um propósito de alimentar o futuro do mundo, significa ter um impacto real através da tecnologia. E aí eu passei muitos dias refletindo sobre o propósito de empresa, sobre o propósito pessoal meu, sobre o que eu preciso fazer para conseguir ter o impacto que eu posso ter, com a minha responsabilidade para o mundo com o que eu posso fazer. Uma curiosidade, vários dos projetos que a gente tem de se aproximar, escutar mais, trabalhar mais próximo dos nossos parceiros entregadores, nasceram de eu desenhando ideias, que eu digo, isso tem que melhorar e vai melhorar muito nos próximos meses. Hoje eu estou trabalhando em projetos importantes que nasceram desses meus 30, 25, 20 e poucos dias em silêncio, pensando como que eu vou ter um impacto maior para centenas de milhares de pessoas. Além disso, a questão além de propósito, de desapego, eu acho que é sempre importante no mundo corporativo você largar um pouco o seu ego, o que você tem, e pensar no que você é, o que você sente, e pensar que você não precisa de muito para ser feliz. Lembra que eu passei esses dias todos ficando num albergue com mais um monte de gente no quarto, num lugar super simples, comendo o que tivesse lá e carregando uma mochila, e foram um dos melhores dias da vida. Então você não precisa de muito se você está conectado com o que você está fazendo, para estar aproveitando, para ser feliz. E eu queria destacar a questão de resiliência. Como eu te falei, nos primeiros dias, minha sensação é que eu não conseguia andar 450 quilômetros. Eu não conseguia andar, porque machuca muito os primeiros dias. Depois você descobre que não, eu vou conseguir sim, eu vou ter que manter todo dia, acordar e andar bastante. E deu, né? A gente chegou em Santiago de Compostela depois de 450 quilômetros no meu caso. Então, acho que esse é um aprendizado sempre que você começar a sofrer um pouco e dizer, acho que não vai dar, todo mundo passa por isso, mas além disso continuar até conseguir. Vou puxar algo perto aqui da resiliência, mas com um tom diferente. Eu acho que a gente cria o hábito de receber o conforto. E provavelmente ao longo das gerações isso vai ficando mais forte. A gente se acostuma à luz adequada, ao som adequado, ao sofá confortável, a poder pedir comida em casa e fazer muitas escolhas. E aí parece que qualquer desconforto é quase que um sinal divino que diz que você não devia estar vindo por aqui. Isso acaba fazendo com que a gente evite qualquer coisa que inclua algum desconforto. E aí, de repente, a gente está nessa escolha que a gente fez de andar centenas de quilômetros, que inclui necessariamente desconforto. E aí, quando a ficha vai caindo, o desconforto não é o que atrapalha a experiência, ele é quase o que dá sabor. Só dá para chegar até Santiago, fazendo o caminho de Santiago, passando por desconforto. Então você aprende a olhar para o desconforto com outra cara. Trazendo isso para o paralelo do mundo de tecnologia, a expectativa de que você vai ter uma ideia mágica e vai executar essa ideia mágica, ela está no ar, e que você não vai ter um monte de engano ao longo do caminho, vai achar que os enganos são problemas, não deviam estar aqui, é um sinal que você falhou. Eu acho que o paralelo aqui é muito forte. O desconforto é parte da jornada. Quando a gente abraça esse desconforto e entende que ele está aqui, e por isso que a jornada é saborosa, e por isso que alguns outros não conseguem, e por isso que a gente vai fazer algo muito especial, a nossa relação com a dor, com o desconforto muda. E eu absolutamente passei por isso. Tinha uma época que eu estava muito chateado com o músculo aqui da canela que estava doendo pra caramba. Chega uma hora que você começa a prestar atenção, dar o tempo para esse músculo, pensar no que você vai fazer, você para de brigar com o fato que ele está doendo. E essa virada teve um valor psicológico forte que eu acho que traduz o mundo para o mundo profissional. Boa. Vocês estão me ouvindo? Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Vocês foram... aquele barulho que estava aqui. Vocês foram falando, a Priscila está perguntando aqui, só relembrar, em qual época do ano vocês viajaram? E se existe uma época ideal. E o Guilherme também fez uma pergunta aqui super legal, que é a relação com Deus de vocês, se existente, passou por alguma transformação com essa experiência? Nossa!
Essa pergunta é boa. Primeiro, para Priscila, nós fomos em abril. E, Priscila, me manda uma mensagem no Instagram e eu te mando um artigo que eu escrevi com todas as dicas do que você deve fazer, quando que foi, qual a melhor época para ir. Eu vou começar a resposta da pergunta sobre Deus. Eu sou católico, eu fui criado numa família católica, estudei em colégio de católico a minha vida toda. E durante um bom tempo eu questionei várias práticas da Igreja Católica, né? E eu me afastei um pouco da Igreja por racionalmente questionar alguns dogmas ou alguns conceitos. Eu tive como é que eu posso dizer, um insight muito grande, assim, uma epifania lá no caminho, antes até do Eduardo chegar, onde eu descobri que eu entendi que Deus é muito maior do que tudo que eu pensava. Deus é maior que a igreja, Deus é maior do que os dogmas da igreja, Deus é maior do que as igrejas, né? E eu gosto muito do conceito do George Lucas no Star Wars, da força, né? A força que rege o universo, né? A força do George Lucas, para mim, é Deus. E o Fabrício gosta desse conceito também, eu sei que ele gosta. A gente falou bastante sobre isso. O Fabrício também trouxe uma provocação durante o caminho sobre um livro que se chama Grande Síntese, que nós lemos algumas partes do livro durante o caminho, que também fala de Deus, fala do nosso propósito aqui como seres humanos nesse planeta, né? E então mudou para muito mais forte, eu estou muito mais confiante, entendendo Deus bastante, e eu entendi também que a nossa vida maluca, ela nos impede de ver os pequenos milagres que acontecem no dia a dia. O milagre às vezes é de um pôr do sol maravilhoso, o milagre às vezes é de uma mãe balançando uma criança, o milagre às vezes é um bom caminho de um idoso, né? Então, a gente não tem tempo. A nossa correria do dia a dia, a gente não para pensar nesses milagres. E eles acontecem todos os dias, né? Então, eu fiquei muito feliz, né, nesse aspecto da fé. E nós falamos muito aqui. Nós temos pensamentos meio diferentes, mas que se complementaram muito nas nossas conversas, lá nos períodos da tarde. De manhã a gente ficava pensando nisso e à tarde a gente conversava. Complementem aí, como é que foi a experiência de vocês? Gente, super legal que você citou aí dos pequenos milagres. Eu vou conectar isso com o desacelerar antes de falar de Deus, né? A gente vive correndo, sabe? Entra no carro, numa moto, corre, viaja, pega um avião. Lá era tudo muito lento. Você via um avião passar e você pensava, cara, esse avião vai andar 400 km na próxima meia hora. E vou demorar 20 dias para andar 400 km. Passava um carro, você pensava, caramba, como esse carro é rápido. Mais que isso, passava uma bicicleta e você ficava assim, caramba, que velocidade, o mundo pode ser mais devagar que isso. Quando você desacelera tanto... A gente começou a se comparar como lesmas, né? Com as lesmas. As lesmas eram nossas ídolas, né? Quando você começa a ficar tão mais lento, você fica olhando tudo em volta e achando tudo incrivelmente mais mágico e conectado. As lesmas, a gente realmente observava as lesmas e os animais, e o pôr do sol. E você perguntou sobre como é que mexe a questão de como é que foi essa mudança de percepção de Deus. Para mim foi uma viagem bastante espiritual. Portanto, eu recomendo muito. Para mim, como eu falei, é um chamado assim, eu tinha que ir, eu vou de novo. E quem sente assim, eu te digo uma coisa, vá. Porque, no meu caso, assim, a gente estudou muito a vida de vários santos da Igreja Católica. Depois a gente estudou Espiritismo com o livro A Grande Síntese. A gente falava sobre isso entre a gente, com outras pessoas e horas sozinho. E eu voltei mais conectado, mais agradecido pelas coisas boas que a gente tem e com um senso de responsabilidade muito maior pelo que a gente pode fazer. Será que você dá para fazer isso quando você está em Santiago ou no caminho para Santiago? Acho que dá para fazer isso em qualquer lugar, mas a gente está sempre desesperado com os problemas ou reclamando das coisas em volta da gente de hoje e sair da vida para ficar num lugar onde há 2000 anos, antes eu gosto muito de pensar nisso, antes do Santiago, dos restos mortais do apóstolo Santiago irem parar lá, já se fazia esse caminho há 1000 anos antes, que era o caminho de ir da Europa até o mar, para até o fim do mundo, né? Que era a primeira cidade no mar na Espanha, a última cidade da Espanha.
e se ia seguindo o sol para se conectar com o mundo. Então, o nível de reflexão, pensando em várias religiões que a gente teve, de falar e pensar e viver, tá nesse caminho por dias, foi muito, muito legal. Eu recomendo muito que todo mundo tenha essa experiência também. Vou entrar aqui também porque, sem dúvida, nessa autorreflexão, a religião vira um grande assunto. Tô com o Fabrício, claro que você não tem que ir para Santiago para pensar sobre religião, mas quando você tem muito tempo, eu acho que você pensa sobre o seu propósito, sobre o propósito dos outros. Eu andava muito mais distante de religião e, francamente, a minha relação com religião ficou bem diferente entre a ida e a volta. O Fabrício e o Edu ficavam pegando no meu pé que eu me preocupava muito com os detalhes. Eu pegava o detalhe da religião e ficava brigando com isso. Por exemplo, a gente falou muito sobre São Francisco de Assis. E a minha primeira sensação é que essa vida frugal não é necessariamente o caminho. E vi um monte de maus usos que fizeram com a figura dele. De repente a ficha cai, mas peraí, ignora um pouco o mau uso e pensa só nele. Tem um recado super legal de você pensar, um recado de desapego, um recado de vida simples. E a gente até começou a fazer um pouco dessa experiência que foi viver alguns dias em que a gente buscava uma vida ainda mais frugal. A gente já estava caminhando, a gente já estava levando a mochila, a gente já estava só com as nossas roupas, mas além disso, a gente experimentar um restaurante mais simples e usar bem pouquinho do dinheiro e conectar bem com a natureza. A gente chegou a brincar de querer dormir na natureza, mas não consegui convencê-los de fazer isso não. Mas então a ideia de ir mais Tava 3 frugal. graus. Tava 3 graus. Tava friozinho. E menos dizer que tem que ser assim e mais refletir sobre que recado, que aprendizado tem de pensar desse jeito. Foi super introspectivo. Esse livro que o Fabrício trouxe também da Grande Síntese super mexeu comigo. Li mais uma vez e a gente ainda recentemente estava falando um pouco sobre isso. Então, sem dúvida uma experiência bastante profunda e eu acho que é muito naturalmente religiosa. Deve ser difícil fazer o caminho sem pensar em religião. Boa! Gente, tem várias perguntas aqui, inclusive até, né, uma das coisas que vocês falaram, o legal é que, não, o Fabrício falou sobre isso, né, não necessariamente só o caminho, mas o contato com a natureza, como que isso, né, pode te trazer uma conexão diferente. A gente tem 6 minutos aqui e eu queria, eu sei que o papo tá bom, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e no final, né, vocês encontraram o que vocês estavam buscando? Todo esse propósito, tudo que vocês falaram, vocês encontraram o que vocês estavam buscando? E como que vocês têm aplicado isso já, agora que vocês voltaram? Inspirados por Paulo Coelho, acho que nós encontramos a nossa espada lá. Eu vou começar falando da minha espada. Inclusive, aconselho todo mundo a ler o livro do Paulo Coelho. Quem já leu há 30 anos atrás, leia de novo, que é super legal, super rapidinho, fácil de ler. Eu descobri que o meu propósito é retornar para o mundo todos os dons que Deus me deu para chegar até onde eu cheguei e viver todas as experiências até aqui, é retornar para o planeta, retornar para as pessoas, né? Uma das coisas que eu decidi fazer, eu procurei a Marcela, e a gente abriu a Empower Business School justamente com o propósito de ajudar empreendedores, ajudar executivos a vencer as dificuldades de uma empresa em crescimento, uma empresa em expansão. A gente tem muita experiência na história da Móvel. Nós vivemos expansão internacional, fusões e aquisições, tivemos que reduzir pessoas em alguns momentos. Então, a gente cresceu o time, né? Então a gente tem uma empresa com milhares de colaboradores, a gente sabe muito bem como fazer isso, e agora eu quero dar de volta isso para a comunidade, para os novos executivos que estão chegando por aí. Então a gente está lançando um programa de mentoria, é o primeiro produto da Empower. Se vocês seguirem o nosso perfil aqui, vocês vão passar a ver algumas coisas muito legais que a gente está planejando. Uma outra coisa, eu entrei firme em trabalho voluntário para ONGs, então eu acabei de voltar da Tanzânia, depois acho que vai ter uma outra live aí para eu falar de Tanzânia, que sim, foi inacreditavelmente legal e surpreendente, e uma gratidão incrível das pessoas lá conosco. Eu fui numa vila de 15 mil pessoas, muito, muito pobre, a Carimu. Quem quiser seguir, carimufoundation.org. A Carimu faz um trabalho inacreditável de tirar
comunidades da extrema pobreza. A gente já tirou 15 mil pessoas da extrema pobreza. E agora a gente está expandindo para mais 25 mil pessoas, uma outra vila do lado de 25 mil pessoas. Assim, eu fiquei absolutamente encantado com o método, que é totalmente não assistencialista. Todos os projetos são autossustentáveis, em colaboração com a comunidade, com contrapartida da comunidade, com o governo alinhado. E eu decidi que eu vou dedicar 5 horas da minha semana trabalhando para Carimbu. A minha função vai ser arrecadar mais doações para Carimbu, para acelerar a expansão da ajuda lá, para tirar as pessoas da extrema pobreza. E eu devo montar alguns programas para doadores que queiram, obviamente possam doar, mas também queiram fazer a missão humanitária lá, que eu imerso lá 2 semanas trabalhando e conhecendo as pessoas e entendendo dos problemas lá no chãozão lá da Tanzânia. Então, é isso. E, por fim, uma terceira coisa que eu descobri muito clara para mim, que eu tenho que dar mais tempo em casa. Eu tenho que dedicar mais horas do meu tempo para as minhas crianças, para minha esposa. E está funcionando bem. Estou bem contente. Essa foi a minha espada. Para mim foi muito bom. A gente falava muito de encontrar a espada aí usando o Paulo Coelho. Foi muito bom para agradecer a sorte que eu tenho, muito bom para aumentar sonhar o que eu posso fazer e como eu posso contribuir de volta, e para voltar mais motivado, mais energizado para fazer as coisas que eu tenho a obrigação de fazer para devolver a sorte que eu tenho. E eu estou muito energizado com o caminho para isso. E assim, foi muito bom, valeu muito, eu vou repetir com certeza. E eu estou muito feliz de ter tirado esse tempo para ficar me escutando, para reencontrar meus amigos aí que fizemos essa viagem há 20 anos atrás, e para pensar e sonhar com os próximos 20 anos. Eu queria passar 2 mensagens para todo mundo, que se você gosta da ideia, busque, marque a data, diga que daqui a 6 meses, 1 ano, vá lá e fique um tempo com você, se dê esse presente de autodesenvolvimento e reflexão. Se não puder ser no caminho de Santiago, pode ser no caminho da fé, como eu falei, que fica aqui em São Paulo, chegando em Aparecida, é a mesma experiência e vale muito a pena. E minha última mensagem é: bom caminho para vocês todos. Legal, gente. Vou ser rapidinho aqui. Super achei o que eu estava procurando, recomendo demais para fazer. Eu acho que é sempre uma busca individual. E para mim, um pedaço dessa individualidade foi reduzir a velocidade, conectar com o momento presente, conectar com a natureza. E isso voltou comigo sem nenhuma dúvida. Acho que uma meditação, uma corrida me ajudam a ter isso, mas ter vivido isso com mais profundidade faz com que voltar ao momento presente agora tem mais profundidade. E a outra é parar para pensar mais sobre a vida, propósito, o que eu quero, para onde eu quero ir, onde eu quero estar daqui a 5, 10, 20 anos. E aí esse tempo para refletir, sem dúvida, volta, e agora a gente vai colocando isso em prática. Então, adorei o caminho, gostei muito da companhia, super faria de novo, inclusive estamos planejando voltar para lá mais vezes, e trouxe o que eu estava buscando, assim, foi muito bom. Queria aproveitar e agradecer a presença desses 2 ilustres convidados aqui, que são super ocupados também, e agradecer a Marcela por estar ajudando a gente na moderação, agradecer o Calex, que também nos ajudou aqui a organizar esse negócio